Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Mais uma vez nós estamos aqui para fazer revisões, tá? Nesse mês de julho a gente só vai fazer revisões, dessa vez por capítulos. Então, o capítulo de hoje é o capítulo 4, tá? Reviewing A4. Vamos lá então, o que é que nós tínhamos, o que é que nós temos, na verdade, para estudar no E4? Degrees of adjectives e conditional sentences. Ok? Perfeito? Sim, right? E dessa vez a gente vai fazer diferente, tá? Eu estou assumindo que vocês já entendam a parte mais técnica, né? Os conceitos, as estruturas desses dois tópicos. Então, nessa revisão, eu não quero tocar aqui em estruturas mais, tá? Eu quero mostrar na prática e trabalhar com vocês os usos desse tipo, os usos desses, enfim, tá? Dessas gramáticas aí. Então, eu trouxe esse texto e a gente vai trabalhar em cima dele aqui a parte do degrees of adjectives, ok? Então, para situar vocês, para aqueles que não lembram, os degrees of adjectives a gente vai fazer as comparações, tá? Comparação de igualdade, comparação de superioridade, de inferioridade e o superlativo, tá? Que vai colocar o substantivo que você está caracterizando no maior patamar, seja ele o melhor ou seja ele o pior. E, por fim, o parallel increase, que é aquelas gradações continuadas, sabe? Aquele mais e mais forte, rápido e mais rápido, esse tipo de gradação. Por fim, vamos lá. Na aula passada, a gente viu cada um deles ali bem bonitinho, só que bem rápido também, né? De qualquer forma, se vocês têm alguma dúvida residual a respeito de estrutura, vocês podem voltar lá. Aqui eu só quero trabalhar com vocês a forma que que eles são realmente utilizados, tá? Na língua, com textos reais. Então, eu tenho esse textozinho aqui. What is a consumer society? E a gente vai trabalhar em cima dele, ok? Então, só uma pausazinha que eu vou trocar de página. Alright. Então, esse daqui é um slide e eu vou adicionar esse slide lá no Google Classroom, ok? Então, vocês terão acesso a esse portfólio aqui. Então, eu vou fazer a leitura desse texto em inglês com calma e depois a gente vai voltar e a gente vai destrinchar ele aqui, tá? Então, a consumer is a person who buys things, and a consumer society is a society that encourages people to buy and use goods. Some people think a consumer society provides people with better lives. People in consumer societies tend to live more comfortable. They eat a wide variety of food. They go to restaurants more often. They also buy a lot of products, maybe more than they need to. Products such as TVs, cell phones, and computers used to be luxuries. Today, people can buy these things more easily than ever before. The market for these goods is growing faster all the time. Consumer societies encourage people to buy bigger and better products. For example, smarter phones came out every year. In a consumer society, people are often buying newer and more advanced products. This creates a lot of waste. Nowadays, many people are thinking more seriously about the effects of consumer societies on the environment, and they are trying to become more responsible consumers.
ok? Esse texto, o título do texto é What is a Consumer Society? O que é uma sociedade do consumo? E ele explica isso, ok? Então, mais uma vez, a consumer is a person who buys things, né? Um consumidor é uma pessoa que compra coisas. E uma sociedade de consumo, a consumer society, é uma sociedade que encoraja as pessoas a comprar e a usar produtos, tá? To buy and use goods. Eu sei que good, sem o S, ele é um adjetivo, né? Ele é um adjetivo bom. Mas com o S ele acabou de se tornar uma outra palavra. Ele agora se chama produtos, ok? Com S vem o bom. Com S, sem S vem o bom. Com S, produtos. E some people, algumas pessoas, think that a consumer society provides people with better lives. Algumas pessoas acham que uma sociedade consumidora, na verdade, uma sociedade de consumo, dão às pessoas vidas melhores. Pessoas em sociedades de consumo tendem a viver mais confortáveis. Eles comem uma variedade bem maior de comida e eles vão para restaurantes mais frequentemente, né? Porque existe essa pressão de que você tem que ir, tá? Essa é uma pressão, não que ela seja bem clara, mas por sua posição numa sociedade, ela quer que você frequente esses lugares e você passa a querer também, embora você não entenda. E eles também compram muitos produtos e talvez mais do que eles precisam. Produtos como TVs, celulares e computadores costumavam ser luxuosos, né? Porque eles eram muito caros e poucas pessoas tinham acesso a esses tipos de produtos. Mas today, people can buy these things more easily. As pessoas podem comprar essas coisas com mais facilidade do que nunca antes. Than ever before. The market for these goods is growing faster all the time. O mercado para esses produtos ele está crescendo mais rápido o tempo todo. Então, é algo contínuo, né? Conforme o tempo está passando, esse mercado vai aumentando, e ele nunca para. E as sociedades de consumo encorajam pessoas a comprar produtos maiores e melhores. Por exemplo, os celulares inteligentes que são lançados todos os anos. Por exemplo, a gente vê muito isso com iPhone, né? Surgiu um iPhone novo, todo mundo corre para comprar e para trocar de telefone. É tipo isso. E em uma sociedade de consumo, as pessoas estão frequentemente comprando produtos novos e mais avançados, tá? Qual é a crítica aqui? É que existe um mercado de tornar as coisas descartáveis. Então, o tempo todo, você está trocando o seu produto por algo mais novo, mais avançado, mas às vezes são detalhes tão pequenos nesses avanços, mas é o mais novo e você tem que comprar. Entendeu? Então, aí o outro já se torna obsoleto. Ok? E aí você usa lixo, que é que ele fala. This creates a lot of waste. Isso cria muito desperdício de dinheiro e de produtos e de recursos da natureza, por favor. Nowadays, many people are thinking more seriously about the effects of consumer societies on the environment. Hoje em dia, muitas pessoas estão pensando mais seriamente sobre os efeitos de uma sociedade de consumo no meio ambiente. E eles estão tentando se tornar consumidores mais responsáveis. Okay? Esse é o texto. De cara, o que é que a gente já vê aqui? Eu coloquei colorido as palavras o comparativo, né? Que a gente acrescenta ER, e as palavras que a gente usa com more. Veja e veja. Nesse azulzinho bonitinho, eu deixei
esses verbos que são maiores. Por quê? Porque a gente vê aqui more often. Só que often, por si só, sozinho, ele já significa frequentemente, tá? E aí, por ele ser um advérbio, né, e não um adjetivo, eu coloquei aqui ele nessa cor, porque parece que a gente está usando uma comparação, quando na verdade é só uma gradação, tá? Mais frequentemente, a gente tá dando uma ênfase nisso daqui. O mais confortável sim, porque confortável é um adjetivo, right? E teve um outro, eu acho, que foi more seriously, tá? Que é mais seriamente. Ele também é uma gradação e não é uma comparação, tá? Só para ficar claro aqui que nem sempre quando eu falar more e alguma coisa, eu estou fazendo uma comparação, seja ela de superioridade ou botando no superlativo. Então, nesses dois casos aqui, existe uma gradação e não uma comparação usando adjetivo, tá? Então, antes de vocês assinalarem, né, porque aqui é um adjetivo, não. Tentem identificar se ele realmente é um adjetivo, porque often não é, e serious também não é adjetivo, tá? Tendo isso dito, a gente tem aqui as nossas palavrinhas. Better, né, a gente acrescentou R no final, ele está aqui na sua forma alterada para fazer parte desses degrees. Better, wider, faster, bigger, better, smarter, newer, more easily, more advanced, e more responsible. Responsible, ok? Então, esse é o nosso textinho, né? E aí eu já vou chamar a atenção porque você veja que nem sempre para fazer esse tipo de comparativo eu vou usar a estrutura completinha do jeito que eu tinha mostrado para vocês. Não tem as, não tem as then. E às vezes quando tem, eu não estou fazendo isso para fazer essa comparação, né? E ainda assim eu estou graduando, que foi a maioria dos adjetivos aqui, né? Eu estou usando ele para graduar e não para comparar. Ainda assim, a forma do verbo é essa. E é assim que você vai ver na maioria dos textos. Ok? E aí, dê a sua opinião a respeito dos impactos na sociedade de consumo. Tá? O pensamento crítico, que é bastante importante. Então, é isso. Degrees of Adjectives. Espero que esteja ok com isso aqui. E a gente já vai pular para os conditional sentences. Okay? Então, o que eu tenho para falar a respeito disso? Eu, inclusive, vou tirar essa daqui. Vou tirar essas marcações. Eu quero que vocês vejam esses exemplos sem eu falar que é isso, que é assado. Por quê? Porque isso daqui vocês já viram. Eu sei que ele ainda vai estar aqui juntinho, ainda vai dar aquela ideia, mas ok, conditional sentences. Mais uma vez, eu não quero focar na estrutura e foi por isso que eu tirei, tá? Embora eu tenha colocado antes. Então, quais são os tipos de conditional sentences que nós temos? Nós temos a zero conditional, first conditional, second conditional and third conditional. Sim, 4 tipos de conditional sentences, ok? A gente viu que o zero conditional são essas sentenças que existe uma condição, mas ela não é assim uma condição exorbitante, ela não é uma condição que está acontecendo. Ela, na verdade,
é quando a gente está falando de coisas inevitáveis, tá? Coisas, por exemplo, da natureza ou da física, coisas que a gente não pode contestar muito, por exemplo. Ou um pouquinho de senso comum também, que faz parte. If you heat ice, it melts. Se você aquecer o gelo, ele derrete. Tá? Eu inclusive, já até usei essa sentença, porque ela é a óbvia. Tá? E quando chegar, quando vocês pensarem em zero conditionals, eu peço que vocês pensem em coisas óbvias, tá? Com resultados assim, já super esperados. If we spend too much on things we don't need, we get poor and in debt. Se nós gastarmos muito dinheiro em coisas que nós não precisamos, a gente vai ficar pobre e endividado. Tá? Lei das coisas, tá? Natural das coisas. See if public transportation is efficient. People stop using the cars. Se o transporte público é eficiente, um transporte público de qualidade, as pessoas vão parar de usar seus próprios carros, porque andar com o transporte é muito mais barato, né? E aí, a gente tem a nossa first conditional, que são as nossas condições reais. Por exemplo, às vezes você vai sair de casa e a sua mãe não volta tarde para casa. Se você voltar tarde para casa, você não vai sair mais. Esse é um tipo de first conditional, tá? Embora agora eu não quero que vocês fiquem loucos em cima disso. Zero conditional, first conditional, não. Vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado, tá? Então, if you don't become a more responsible consumer, you'll be contributing to this kind of exploitative market. Se você não se tornar um consumidor mais responsável, você vai estar contribuindo com esse mercado explorador. If I find your necklace, sua amiga perdeu o colar dela na sua casa. Então, se eu encontrar o seu colar, I'll give it to you tomorrow. Eu vou te entregar amanhã. Percebam o uso em português. If I thought twice before I buy something, I wouldn't have so many regrets. Se eu pensasse 2 vezes antes de comprar alguma coisa, eu não teria tanto arrependimento. I wouldn't have so many regrets. She had the feeling. Isso aqui é um fragmento. She had the feeling that even if she went to a hospital, she wouldn't be able to find out much more about it. É a coisa que as pessoas estão sentindo agora com o Covid, né? Que a gente está aprendendo tudo conforme a doença mostra. Então, she had the feeling that even if she went to a hospital, né? Ela tinha esse sentimento de que mesmo que ela fosse para o hospital, ela não seria capaz de descobrir muito mais a respeito disso. Desculpa que a gente tá passando, mas não é um fragmento desse momento, tá? If I hadn't bought that new iPad, I bought mesmo. If I hadn't bought that new iPad, I would have money to go to the festival. Aqui a gente já tá naqueles, no que a gente chama de impossível, né? A gente agora só tá tentando imaginar o que teria sido se a gente tivesse feito algo diferente. If I hadn't bought that new iPad, I would have money to go to the festival. Está chorando as pitangas. If you had thought better, you wouldn't have done it. You're grounded, the mother said. Então, se você tivesse pensado melhor, você não teria feito isso. Você está de castigo, disse a mãe. Ok? Então, várias sentenças usando o if. Na maior parte das vezes, a gente mostra que existe esse tipo, a gente mostra cada um deles para vocês saberem que nós temos 4 tipos. Mas nos usos, vocês nem vão se dar conta disso, tá? Da mesma forma que a gente não se dá conta em português, né? E, enfim, é isso a nossa aula de hoje, a nossa revisão de hoje. Eu espero que tenha sido simples, tá?
Esqueça por um momento, vocês já sabem. Então, parem de se forçar a ficar lembrando das estruturas gramaticais, porque vocês já sabem. Agora, relaxem, tente ver eles em textos reais, ok? E, tendo isso dito, eu vou mostrar para vocês agora a atividade, ok? Ela vai ser na plataforma do Google Classroom e ela vai ser diferenciada, tá? Vocês vão responder no Google Formulário, então aguarde aí para eu migrar de página. E aqui estamos, ok? Então, a primeira questão você vai simplesmente colocar aqui seu belíssimo nome, ok? E aí vem as questões. Read each statement, né? Tudo abaixo aqui, essas sentenças abaixo. Which one of the comparative form is wrong? Qual deles está apresentando a forma comparativa errada? Analise as sentenças e assinale. The more we looked at your bedroom, we like it. Veja qual das sentenças aqui se encaixa melhor no espaço em branco. Assinale a alternativa que expressa uma comparação de igualdade. Então, vocês já viram isso? Tentem ver aqui de acordo, infiram significado, tá? Leiam as sentenças, o que é que ele está dizendo aqui, né? Analise e assinale. Nessa questão, vocês vão julgar as sentenças aqui abaixo, se elas estão corretas ou se elas estão erradas. Avaliem os usos do adjetivo, tá? Se a forma do adjetivo está correta. Na próxima questão, das frases reproduzidas a seguir, aquela que traz exemplos de grau de comparação está na alternativa. Então, leiam graus de comparação, ok? Então, dá uma olhadinha e assinale. Escolha a opção correta para essa conditional sentence, essa second conditional sentence. If I more money, I would travel around the world. Qual dessas opções se encaixa melhor aqui? Assinale. Escolha a preposição correta para proposition, não preposition, sorry. Então, escolha a forma correta para completar os espaços em branco dessa sentença. If here, the basics of computers, he, a very student. Ok. E por fim nós temos in the sentence, if you wrote about international bank systems for bankers, your language and information would be more technical. The author intends to transmit an idea of... Você seleciona aqui, veja que ele utilizou with, mas qual é a ideia principal que ele quer passar aqui? Ao final você vai submeter esse formulário e eu vou receber, ok? Então, é isto, pessoal. Uma pequena pausa, porque, enfim. É isso. E agora eu vou fazer a revisão da nossa revisão passada, tá bom? Então, stay tuned, fiquem aí, que eu vou voltar já já com outro assunto. Pois bem, aqui a nossa atividade da semana anterior, eu vou fazer essa correção aqui rapidinho, tá? Pois bem, então, a primeira questão era o pronome relativo that and that tracks the well-being of 6,000 Australians pode ser corretamente substituído sem alteração do sentido original por. Vocês nem precisam voltar para o texto se vocês analisarem aqui quais eram as opções. With de testemunha, with uma conjunção, wish, desejo, with, bruxa, ou with, o nosso pronome relativo, que é óbvio que é ele, né? Considerando que todos os outros não dizem respeito a nada que nós tenhamos estudado. Então, mas se quiser voltar no texto, vocês identificam a sentença aqui
tá? E faz a alteração. Uma dica para vocês, se vocês forem responder alguma atividade relacionada a texto, leiam primeiro as questões e depois vá ao texto, tá? Na segunda questão, children who are exposed to TV can learn which ideas may be taken away from it, tá? As crianças que estão expostas à TV, elas podem ler qualquer ideias que possa ser tiradas dele, tá? E é só esse mesmo que pode, a não ser que tenha um that, né? O que não tem aqui nas opções, ok? Na terceira questão, a gente tinha que ler esse comic strip, na verdade, and Mafalda said, I'm in harmony with the whole world. Little birds sing better than ever, the sun shines brighter. How cheers up my day to know that today mom's not going to cook. E aí vem esse caminhão, Soup Food Company Incorporation. E atropela a coitada da Mafalda. Damn it. Although that bloody truck broke all my bones, I'm miraculously alive. Now I must be immobilized a whole year to be cured. I can't stand that. The soup has come. But why? My God, I can't talk even to say I'd prefer intravenous feeding. Yes. O caminhão de sopa é o caminhão que vai alimentar ela, pra quem não tem entendido, tá? Então, na figura 3, o pronome that could have been omitted, poderia ter sido omitido sem uma mudança no significado. Então, o que é que ele quer? Quer que você marque a alternativa na qual that não pode ser omitida, que é a letra B. Mafalda é a garota que sofreu o acidente. Por quê? Porque o that aí, ele está cumprindo a sua função, que é identificar quem sofreu o acidente, tá? Enfim. Prosseguindo a quarta questão com Alice, veja só. Os pronomes relativos who, which e who destacados no texto referem-se respectivamente a. Então, esses são os pronomes relativos, aqui estão destacados. Então, para identificar esse primeiro, tem que ler o que vem antes, né? Então, tem Sally's Snack Shop was the name that Brian Engelmu of Badger, Iowa, applied to his wife's side of the bed. Então, a loja de guloseimas da Shelley foi o nome que Brian deu ao lado da cama da sua esposa. Em 1994, Shelley, who had been a sleepwalker, né, que é sonâmbula, quando criança, começou a sonambular mais uma vez. Então, who está se referindo a Shelley, o que já de cara nos dá a resposta, que é a letra D. Alright. Então, já nem preciso olhar mais nada. Shelley, então, é a letra D e está corretíssima, tá? Mas caso vocês queiram continuar, but this time her nightly rainbows took her to the kitchen for cookies, candy, and potato chips, which she would bring back to bed and devour while still asleep. Então, which estou me referindo a cookies, candy, and potato chips, tá? E por fim, o outro who é de It wasn't until 2001 that Engelmu, now 37, found a doctor who could tell her what her problem was. Então, found the doctor who, eu estou me referindo a doctor. And people can drink 4 more water than necessary, putting them at risk of intoxication, which can be fatal. A palavra which substitui o termo intoxication, tá? As pessoas podem beber água muito mais do que necessário, colocando-as em risco de intoxicação.
o que pode ser fatal. Eu não sei se essa é uma sentença de verdade, mas eu tirei de algo, de um lugar genuíno, tá? Eu bebo muita água, mas enfim. Então, o esse aqui vai no lugar da repetição de intoxicação, right? E só algumas sentenças a mais. Na sexta questão, Garfield, I've decided to take up woodworking. What would you like me to make first? Lasagna. To take up is a phrasal verb meaning to start something as a hobby, for example. E aí você tem que dizer se era certo ou errado, e está certo, tá? Pela sentença também já deixa um pouquinho claro, ele tá bem informalzinho, de boné, etc. E I've decided to take up woodworking, tá? Trabalhar com marcenaria. E é sim, um hobby, ok? Então vamos lá. A clever lawyer can knock down $40,000 in a good year. A clever lawyer can knock down $40,000 in a good year. Então, observando o contexto acima, o phrasal verb destacado é earn. É o mesmo que earn. Então, um advogado inteligente pode ganhar até $40,000 em um bom ano. Obviamente, isso é antigo, né? The phrasal verb searching for in. But these are not police officers searching for teenagers. Police. But these are not police officers searching for teenagers. Could be replaced in the context by. Você sabe que procurar por alguém é o mesmo que looking for. Eu apresentei o looking for na nossa primeira aula com phrasal verb e apresentei também nesse exercício. The phrasal verb highlighted, né, destacado no fragmento. I guess what I'm trying to say is, what the 48th floor lacked in, flash it made up for influence. Can be substituted by an expression which adds more formality to its tone. Então, esse phrasal verb made up, ele pode ser substituído por uma expressão que pode adicionar mais formalidade. Então, a melhor alternativa que melhor se encaixa nessa passagem é compensated, ok? Então, I guess what I'm trying to say is. I guess what I'm trying to say is. Eu estou gostando de dizer o que estava faltando no 40º andar, ele é compensado por influência, tá? Essa sentença provavelmente foi retirada e está um pouco sem contexto, mas compensava por influência. E a 10ª questão, completa a sentença com o correto phrasal verb e assinala a alternativa correta. I don't want to hear anything more about this matter. Please don't bring it up again. Então, é a letra A, porque bring é trazer, tá? Então, meio que, embora o phrasal verb ele dê outro significado para essa junção de palavras, nesse caso ele permanece mesmo, né? Se bring é trazer, então, não traga isso à tona nunca mais. Então, bring it up. E com isso a gente encerra. Estudem e a gente se vê na próxima semana. Um grande beijo e tchau, tchau. Qualquer dúvida, coloca aqui no Google Classroom, tá?